Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, começou aqui mais uma etapa do Meltwater Champion Chess Tour, né? Que é um tour de vários torneios aqui, inclusive das empresas aqui do Magnus Carlsen, esse evento. E reúne aqui, são vários torneios online, então para você entender. Então aqui já teve o Airthings Masters, agora tá tendo esse Charity Cup, que começou agora dia 19 de março. E no dia 20 de abril tem outro e por aí vai. São uma série de torneios que vão até o final do ano, tá bom? Então aqui o total de premiação aqui 1,6 milhões aqui de dólares, tá? São 9 eventos aí até o final do ano. Mais de 40 jogadores aí do mundo todo, tá? E com grandes visualizações. E eu trouxe uma partida hoje aqui então do Ding Liren, galera. Quando é torneio online ele tá jogando, né? Tá difícil de ver o Ding Liren nos presenciais. Ele teve problema com visto, pandemia, um monte de coisa, mas aqui no online ele tá jogando então. E vamos assistir Ding Liren contra Magnus Carlsen. Partidas de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo a cada lance. São partidas rápidas, né, pessoal? Não é aquela pensada, 1h30, o cara gasta 20 minutos para fazer um lance. Aqui não, 20 minutos acabou a partida já, né? Então vamos dar uma olhada, mas são partidas interessantes, né? Não é blitz também, bullet, partidas muito rápidas também não. Ding Liren aqui abre com peão dama, Magnus Carlsen responde com cavaleiro F6 e depois de C4, G6, o Ding Liren vai para esse lance F3 aqui. Olha só que abordagem mais rara aqui do Ding Liren, né? Se a gente olhar aqui nessa posição, a gente tem catalogadas 186 mil partidas de grandemestres aqui na base do chess.com e dentre elas 127 mil se jogou aqui com cavalo C3, 40 mil vezes cavalo F3, ou seja, são de longe os lances mais jogados, né? E o F3 3.500 vezes, não é pouco, né? Mas perto de 127 mil já é uma linha rara, que seria o lance cavalo C3, né? Tá bom, então F3 seguiu aqui com o Ding Liren com uma ideia muito interessante de apoiar aqui o centro. O E6 foi jogado E4, tem um centro sólido Ding Liren C5, atacando o centro Magnus Carlsen. E agora D5, avançando, ganhando espaço aqui o Ding. D6, temos agora cavalo C3, E por D5, aqui C por D5, ficou com uma cadeia de peões aqui bastante interessante Ding Liren. E o Carlsen segue com bispo G7, bispo G5, cravando aí o cavalo H6, questionando o bispo. O bispo volta para E3, aqui seguro, não tem cavalo G4, não tem nada por conta do peão. E aqui A6 foi jogado pelo Carlsen, A4 pelo Ding Liren tentando impedir os planos de expansão do Magnus Carlsen na ala da dama. E depois de roque, o Ding Liren segue com dama D2. O Ding não desenvolveu as peças por enquanto da ala do rei, mas tem um ataque já interessante. E o Magnus Carlsen segue agora com esse lance torre E8. Falando que você quer o peão de H6? Pode pegar, né? E aqui o Ding Liren não ousa capturar esse peão e joga com bispo C4 aqui. Por que, Rafa? Bom, se o Ding Liren tivesse capturado aqui em H6, o problema todo é o contrajogo que vai existir aqui na coluna central, né? Por exemplo, o bispo toma e aí as pretas podem jogar imediatamente aqui esse lance cavalo por E4. Por exemplo, depois de cavalo por E4, dama H4, cheque, capturando o bispo na sequência. Depois de G3, por exemplo, dama toma, bispo toma. E o cavalo estaria louco para dar um duplo aqui em F6, mas ele não pode por conta da cravada aqui na coluna E, né? Então aqui seria uma posição que ocorreria caso o Ding Liren tivesse jogado bispo por H6 agora, né? Mas o Ding Liren, então, por conta disso, poderia jogar um lance muito bom aqui, que seria bispo E2, exatamente para poder dar o duplo de cavalo no final daquela variante toda, né? E não ficar cravado. Mas aqui o Ding Liren faz o lance bispo C4. Magnus Carlsen segue desenvolvendo cavalo de bem D7 e o Ding Liren, ao perceber o erro que cometeu com o lance bispo C4, fala: antes tarde do que nunca. Bispo E2, olha que legal, galera. Legal ver isso, né? Então aqui é interessante observar que mesmo numa partida contra o Carlsen, né? Agora é o Ding Liren, né? É o número 2 aí do mundo. Número 2 não, agora é o Firuja, é o número 3 do mundo, né? É realmente um jogador muito forte e ele pode fazer essas coisas de se arrepender e voltar, né? Sem prejudicar tanto, ainda mais contra o Carlsen, olha só. Que loucura! Bom, a partida seguiu com o cavalo E5 aqui pelo Carlsen, deixando mais uma vez o peão de H6. E agora o Ding Liren, que não vai mais ter o problema da cravada lá no final daquela história toda. Quer saber? Vou capturar lá em H6. Bispo por H6 foi jogado, cavalo por E4, Magnus Carlsen segue naquela linha.
Cavalo por E4, dama H4 cheque, toma lá em H6 e depois da troca das damas o que sobrou? O Ding Liren construiu isso, merece, cavalo em F6 cheque, rei F8, cavalo por E8, rei por E8. Ding Liren ganhou qualidade, e aí ele tá ganho contra o Carlsen? Não está, por dois motivos. Ganhar qualidade não é, em geral, na maioria das vezes, um fator decisivo de vitória, e sim apenas de vantagem, e segundo, o adversário é o Carlsen, né? Então a partida seguiu com H4 aqui pelo Ding Liren. Bispo D7 agora pelo Carlsen, H5, olha que interessante o Ding tentando desenvolver aí a torre na coluna H, G5 tentando manter fechado o cavalo H3, G4 atacando o cavalo, peão toma, e o cavalo, e bispo por G4 foi jogado aqui pelo, aqui só mais uma vez, acho que passei um pouco rápido, cavalo toma peão, aqui foi jogado pelo Magnus Carlsen, e aqui o Ding Liren vai para as trocas, tá bom? Bispo por cavalo, bispo por bispo, e agora sim o cavalo pula aqui para a casa de F4. Ding Liren vai soltando aqui o jogo, rei D7 pelo Magnus Carlsen, dando liberdade para a torre jogar, rei F2, e agora bispo G7, um bispo numa poderosa diagonal. Aqui o Ding Liren não se incomoda com isso e segue com o rei G2, um lance muito interessante, colocando o rei numa casa clara. Por que ele fez isso? Por que o Ding Liren colocou o rei numa casa clara agora? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar imaginar por que ele fez isso, por que ele colocou o rei numa casa clara? E eu espero que você tenha encontrado, né? O Ding Liren está permitindo o bispo por B2 e depois vai atacar esse bispo e vai capturar em B7. E o bispo não tem uma volta com cheque que ocorreria se o rei estivesse numa casa escura. Se você encontrou isso, parabéns! É exatamente isso essa ideia do Ding Liren. A partida seguiu com o bispo em F5, agora segurando a casa de B1. E para mim o próximo lance é o lance brilhante do Ding Liren, mas o lance dos computadores vai ser ainda mais para frente o lance brilhante do Ding Liren. O Ding vai para o lance rei F3 aqui. Na minha opinião, esse é o lance brilhante do Ding Liren, permitindo o bispo por B2, que foi jogado pelo Carlsen, e agora os computadores dão como lance brilhante o próximo lance do Ding Liren, torre de A em B1, olha que coisa maravilhosa. O Ding Liren devolve material para jogar um final vantajoso, né? Por que eu acho que o rei F3 foi o lance brilhante e não torre B1? Porque o Ding Liren, quando jogou o rei F3, ele já sabia que ia jogar o torre B1, né? Então a partida seguiu com bispo por B1, torre por B1, atacando o bispo, atacando o peão aqui de B7, o bispo volta para E5, torre por B7 cheque. Você fala, Rafa, mas esse final é bom pro Ding Liren? Igualou, agora tem 4 peões para cada um, uma peça menor para cada um, uma torre, valeu a pena? Muito, porque o Ding Liren já tem um peão passado avançado, né? Esse é o ponto todo. A partida seguiu com o rei E8 e agora G4 dando suporte para o peão. Torre C8, o Magnus Carlsen também tem um peão passado. G5, agora quem chegar primeiro ganha. C4, G6, aqui peão toma e rei F8, tentando controlar aqui a casa de G7 com o bispo e com o rei. E agora cavalo E6 cheque, o Ding Liren vai chegando. Rei G8 foi jogado, rei E2 tentando parar o peão, C3, rei D1 tentando segurar esse peão. E aqui o Magnus Carlsen curiosamente faz o lance A5, né? Se eu perguntar para vocês qual é o lance a ser jogado aqui de negras na posição, nenhum de nós é campeão do mundo, nenhum de nós tem 2.800 e carambada de rating, mas é engraçado que a gente intuitivamente gostaria de deixar o rei aqui amarrado na proteção do peão, né? Jogar um C2 e deixar o rei imóvel aí. Então é curioso que o Magnus Carlsen não faz esse que seria realmente o melhor lance da posição. Depois de rei C1, aí sim jogar um A5 e ficar aqui com o rei fica aqui de mãos atadas, né? Ele não consegue ir lá para o jogo, porque senão o peão é promovido, né? Então essa seria uma variante. E o Carlsen inexplicavelmente não jogou isso. Claro, aqui já deve estar acabando o tempo, né? São partidas mais rápidas. O Ding Liren agora imediatamente, né, joga rei C2. Torre em A8 foi jogado. Torre B5 aqui amarrando, né? Deixando as peças sobrecarregadas. Bispo em F6, o Carlsen começa a jogar bispo F6, bispo E5. Não tem mais lance. Torre B6 atacando o peão, bispo E5. E aqui, torre B7, bispo F6 e a chave de tudo, torre C7. Qual que é o lance todo de torre C7? Torre C7 guarda a casa de C1 e libera o rei para poder jogar. Olha que espetacular aqui a estratégia do Ding Liren. Bispo E5, o Carlsen não tem o que fazer, ele estava indo e voltando com o bispo. E agora o Ding Liren vai para o plano aqui da nossa thumbnail. Fantástico aqui o plano do Ding Liren, levando a peça para ajudar com a torre, controlando a casa de C2 e a casa de C1. O Ding Liren libera o rei para o jogo. Rei D3, bispo F6, rei E4, bispo E5, rei F5, torre B8, agora é tarde. Rei chegou em G5, torre A8.
E8, rei H6, olha onde foi parar esse rei. Torre E8 foi jogado, mas depois de simplesmente G7 pelo Dingliren, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Quem diria? Abandonou porque não dá mais. Dingliren está de volta. Esse é o homem, né, que todos querem no torneio de candidatos, né? Esse é o homem que todos querem no torneio de candidatos, porque ele tem realmente um estilo muito forte, um nível de jogo muito forte, né? Mas infelizmente por conta de pandemia e tudo mais, ele acabou não jogando os torneios presenciais que poderiam dar vaga para o torneio de candidatos, né? Agora o aqui abandonou por quê? Vamos dar uma olhada. Bom, porque não dá mais é a nossa única certeza, né? Mas agora aqui mais aqui dá pra jogar. Vamos ver o que pode tentar fazer aqui. O peão tá bem protegido por todo mundo. Vou jogar torre B8. Será que dá pra jogar torre B8 com ideia de jogar de repente apoiar aqui o peão, não sei, qualquer coisa? O problema é que tá vindo o rei G6 e aqui as pretas de fato não tem o que fazer. A torre não pode nunca liberar a fileira do fundo se não tá vindo checkmate. O que as pretas podem fazer é ficar repetindo o lance, jogar um torre 8, por exemplo. E aí a questão é, como é que as brancas ganham? Primeiro passa a torre aqui para F7, ameaçando torre F8 e não tem o que fazer. Torre F8 é uma ameaça inevitável, a não ser que você entregue muito material, por exemplo, o bispo pro G7. Mas aqui as brancas estão ganhas, né? Torre pro G7 e aqui não precisa nem continuar a análise, as brancas estão dando checkmate aqui em poucos lances, né? Uma belíssima vitória aqui do Dingliren. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e olha só, né? Não é das maiores precisões do mundo. A gente já viu esses jogadores fazendo precisões muito mais altas, mas como eu falei, é uma partida rápida, 15 minutos para cada jogador, 10 segundos de acréscimo. Mas é interessante notar que o Dingliren não teve nenhuma dificuldade aqui na partida, ou seja, dificuldades toda a partida tem, mas digo assim, ele não ficou pior do que o Magnus Carlsen, né? E a gente teve, além de tudo, aqui um lance brilhante do Dingliren, e a gente vai olhar aqui qual que é esse lance brilhante. Olha só, foi o lance torre de A em B1, né? Eu comentei que eu acho que foi o lance anterior aqui, o rei F3, porque ele já sabia que ia jogar o lance de torre A em B1, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. A gente segue cobrindo mais partidas aqui do Meltwater Champion Chess Tour. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.